Quando você começa a aprender francês ou qualquer outro idioma, é comum você se sentir um pouquinho perdido no início. Afinal, tudo é novo. E você se depara com um universo de novos vocabulários, verbos e possibilidades. E é claro, muitos métodos diferentes podem se apresentar a você, métodos de aprendizagem. Porém, tem um pequeno detalhe que muitas vezes passa desapercebido e que os alunos decoram, mas não entendem ou nem notam que o estão usando. E por isso, às vezes, demoram muito mais para começar a falar francês. E se você vê até esse vídeo, parabéns! Isso mostra que você tem interesse no real aprendizado do francês e é autônomo o suficiente para complementar as aulas que você já tem. E sendo assim, hoje vamos falar um pouco dos tão esquecidos determinantes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Determinante. A gente não costuma muito ouvir essa palavra. No meu tempo, nem na escola se falava disso. Porém, os determinantes nada mais são do que as palavrinhas que limitam o sentido do substantivo. E caso você não saiba o que é substantivo, é a palavra que dá nome a seres, coisas, lugares, sentimentos, ideias ou fenômenos. Por exemplo, casa, cachorro, Paris, tristeza, liberdade, chuva. Todos esses são exemplos de substantivos. Em português, a gente consegue, em alguns casos, usar esses substantivos sem determinantes. Por exemplo, eu tenho amigos. Chuva é bom para as plantas. Reparem que as palavras amigos e chuva não têm um determinante antes delas. Mas, enfim, você deve estar se perguntando o que é então o determinante. O determinante pode ser um artigo definido. A chuva é boa para as plantas. O determinante pode ser um artigo indefinido. Eu tenho um amigo que fala francês. O determinante pode ser um demonstrativo. Esse amigo fala francês. O determinante pode ser um possessivo. Meu amigo fala francês. Ele pode ser um pronome indefinido. Alguns amigos falam francês. A grande questão é que em francês raramente eu uso um substantivo sem determinante. A tal ponto que eu tenho determinantes que não existem em português. Porque para a gente deixa vazio. É um espaço vazio na nossa língua. Reparem, eu tenho um amigo. Sem problema em francês. Eu, je, tenho, un amigo, ami. J'ai un ami. J'ai un ami. Tem que fazer a elisão, mas isso já é outra aula. Eu tenho uma amiga, sem problema também em francês. Eu, je. Tenho, uma, une. Amiga, ami. J'ai une amie. J'ai une amie. Eu poderia mudar essa quantidade. Eu tenho um, poderia ser dois, três. Porém, em português, quando eu tenho uma quantidade indeterminada de alguma coisa, eu deixo o espaço vazio. Eu só preencho quando eu tenho uma quantidade determinada. Um, dois, muitos, poucos. Reparem, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, mas no plural a tendência é falar eu tenho amigos. Em francês, isso é impossível. E como não existe um equivalente em português, podemos dizer que o francês usa uma estrutura que nós não temos. Eu tenho amigos em francês seria j'ai des amis. J'ai des amis. A gente não repara isso, mas isso vai acontecer muitas vezes em português de deixar esse espaço vazio, que não vai ser deixado vazio em francês. Eu digo para você, eu como chocolate. Não é que eu não posso te dar uma quantidade. Eu poderia te dizer, eu como 100 gramas de chocolate, ou eu como um tablete de chocolate. Porém, eu não quero te dizer isso, eu não preciso te dizer isso na frase que eu estou falando. Eu apenas digo, eu como chocolate. Porém, em francês, algo tem que ser colocado no lugar disso, porque não tem substantivo sem determinante. Então, o francês vai falar, eu como do chocolate. Je mange du chocolat. Sendo assim, esse espaço vazio em português vai ser preenchido com alguma coisa em francês. Quando eu tenho um substantivo masculino, eu uso o du, que seria o do. Eu como chocolate, je mange du chocolat. Quando eu tenho um substantivo feminino, eu uso o de la, que seria o da. Eu como carne, je mange de la viande. Je mange de la viande. Quando eu tenho um substantivo plural em francês, eu uso o de, que seria o nosso dos ou das. Em francês, tanto faz se o masculino ou feminino estiver no plural. Eu como carnes maturadas. Je mange des viandes maturées. Eu como chocolates suíços. Je mange des chocolats suisses.
E em francês, se eu tenho um substantivo que começa com vogal, eu preciso dizer de, L apóstrofe. Por exemplo, eu como laranja, que em francês laranja é orange, seria je mange de l'orange. Je mange de l'orange. Vejam comigo esse trecho da entrevista do Hassum, onde ele conta que ele não conseguiu pedir água na França. Aí fomos uma vez pra Paris, e aí eu queria, impressionar minha mulher, falei assim, como é que fala água? Aí perguntei pro cara, o cara falou assim, Falei, porra, tirei onda. Falei assim, chegamos no café da manhã, eu falei, amor, uma água? Aí minha mulher, quero. Falei, se for player. Aí o garçom veio e falei assim, Aí o cara fez, pardon. Aí eu falei, Aí o cara, pardon? Eu falei, cara, nada. Eu falei, English. Aí o cara, yes, water. O cara, le. Por que ele não conseguiu pedir água? Primeiramente, porque água não é Água em francês é o. O som é um O fechado, o. Mas essas questões de pronúncia ficam para outro vídeo. O que nos interessa aqui é que o francês não fala água de forma isolada. Tem que ter um determinante ou explicar a quantidade de água que você quer. Um copo d'água, por exemplo. E nesse caso, que eu não vou especificar, eu preciso dizer da água. De l'eau. Porque começa com vogal, então é de l'eau. É claro que a gente pode explorar cada vez mais essa questão dos determinantes. Eu trouxe um exemplo muito expressivo para mostrar essa diferença para vocês. Mas vai lembrar que eles são extremamente importantes em várias situações, como quando eles se juntam às preposições. Cinema, cinéma. O cinema, le cinéma. Eu vou ao cinema. Ou melhor, eu vou ao cinema. Je vais à le cinéma. Mas a junção do a com le vira o. E por isso eu digo, corretamente, seria je vais au cinéma. Preposição mais artigo. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, onde a gente pode falar de determinantes e preposições. Se você não quer perder nenhum conteúdo, segue a gente nas redes sociais, Universidade do Francês, e não esqueçam que eu tenho um canal principal, onde eu falo de uma outra grande paixão na minha vida, que é o cinema. Se quiser, só seguir lá, o Eu Professor. E lembre-se, se for pedir água em francês, você vai dizer: eu gostaria de um copo d'água. Je, gostaria de, voudrais, um copo, un verre, d'água, d'eau. Sendo assim, je voudrais un verre d'eau. Je voudrais un verre d'eau. Ou, se quiser uma garrafa, une bouteille d'eau. Je voudrais une bouteille d'eau. É isso. Deixa o like, curte, compartilha, para eu saber que você quer mais conteúdo como esse. Se quiser aula de francês, só mandar uma DM lá no Instagram. Merci bien et à la prochaine.